Bom dia, aqui vos fala é o Lucas e estamos aqui mais um jornal do SESI sobre três meninos que fizeram um vídeo sobre a filosofia pré-socrática e acabaram viralizando o vídeo. Então vamos lá ver como que ficou. Primeiro, o que Pitágoras e Tales de Mileto e Heráclito defendiam? Heráclides defendia a parte da água, o Pitágoras era matemática e o outro, o Pitágoras, Heráclides e qual que é o outro que defendia o fogo? Era o Acre, defendia o fogo. Resposta errada. Heráclito Pitágoras, água, Heráclitos. Quê? Quem? Quê, né? Esqueci, calma, Tales de Mileto, a água, e o esqueci o nome dele. Heráclitos, o fogo. E o outro mesmo o quê? O Tales de Mileto, a água, e Pitágoras, a matemática. Tá certo, certa resposta. O que é a tese do milagre grego? A tese do milagre grego é que na Grécia Antiga, do nada a filosofia tivesse criado lá, sem negócio, sem nada histórico, sem explicação, como se fosse um milagre mesmo, que era na Grécia, que a filosofia na Grécia. Corretíssimo! Tá. Os filósofos eles eram muito rígidos com a sua metodologia. Então os sofistas era tipo o contrário dos filósofos. Os filósofos falavam que a verdade era a verdadeira essência e eles não, eles defendiam o contrário da verdade. Né? Eles cobravam dinheiro para... Tá certo? Tá certo. O que foi a cosmologia e a cosmogonia? A cosmologia foi que o mundo foi criado através das questões lógicas, e a cosmogonia foi que foi criada através dos mitos. Correto! E bom, galera, vocês viram aí o vídeo desses três meninos que foram muito engraçados e que teve um desempenho muito bom no seu vídeo e acabou viralizando, né? Então, vamos agora para o especialista falar mais sobre esse caso, sobre o que eles falaram, né? E trazendo algumas curiosidades também, para que vocês, interlocutores, consigam saber mais sobre esse caso. Bom dia, eu sou o Dr. Sebastião e eu estou aqui para falar sobre curiosidades e fatos que aconteceram nesses eventos. Eu estou caracterizado, a roupa mais feia não, mas a roupa mais velha que eu tinha no guarda-roupa. Então vamos lá, que eu vou ensinar para vocês algumas coisas sobre Aristóteles, Platão. Bom, começamos então. A primeira característica vai ser de Platão. A gente vai falar um pouquinho de Platão e, primeiramente, falando do nome dele. O nome dele, na verdade, vem do grego, né? Claro, eles eram gregos. Veio de Platão, tá ligado? E a gente fala Platão porque a gente traduziu para a língua portuguesa. O Platão, ele já foi discípulo de Sócrates e também se tornou um dos professores de Aristóteles. Ele fundou a primeira universidade em 387 a.C., que foi a Academia de Atenas. E nela discutia matemática, filosofia, modo de viver. Platão também acreditava que no mundo das ideias. O que é o mundo das ideias? O mundo das ideias é basicamente uma coisa que você pode imaginar e ser perfeito. Como assim? Não sei se vocês estão vendo, mas ele tem uma cadeira. O fato de eu imaginar uma cadeira
perfeito. Porque eu tenho mente dela, do futuro, do passado e do presente. Agora, se você colocar como uma cadeira, ela é material. Então, ela não é uma coisa perfeita. Nada que é material é perfeito, entendeu? Tudo que é material não é perfeito. Então, esse que é o mundo das ideias que Platão falava, né? Falando aqui agora de Aristóteles, a gente acabou mencionando antigamente que o Platão, anteriormente, na verdade, que o Platão acabou sendo o tutor de Aristóteles. Isso a gente acaba vendo de novo quando a gente fala de Aristóteles, que o Platão, na verdade, o Aristóteles foi aluno de Platão. E uma das pessoas que foi muito importante também para a história do planeta em si e toda a história seguinte, que foi um aluno de Aristóteles, que foi o Alexandre o Grande, grande imperador, se eu não me engano, da Macedônia, o rei da Macedônia, né? Ele conquistou bastante do conhecimento e Aristóteles deu bastante coisa, bastante conhecimento para ele. Também ele escreveu praticamente tudo que a gente conhece: filosofia, política, ética, lógica, biologia, física, poesia e retórica. Então, literalmente quase tudo que a gente vê agora, atualmente a gente tem a forma atualizada, mas antigamente foi ele que acabou criando base para tudo que a gente tem agora. E para finalizar, temos o cara que deu o início de tudo e também deu o nome para essa linha do tempo, pode assim dizer, que é Sócrates. Sócrates é tão, se eu posso usar esse termo, tão foda, que ele, mesmo depois dele, os teólogos, ele acabou denominando pré-socráticos, entendeu? Então, mesmo depois de Sócrates, eles levam esse nome de pré-socrático. E foi ele que começou tudo. Ele começou a valorizar o autoconhecimento. Ele defendia que uma pessoa ela deve ter sua razão própria, por causa que antigamente era mais focado nos mitos. Então, dos mitos para a razão, foi mudando muito ao longo do tempo. E nessa época, eles acreditavam que, assim, porque aconteceu um terremoto, foi por causa de Poseidon. Se acontecesse, sei lá, um terremoto, era por causa de um deus lá. Então, ele acabou vendo isso e falando assim, pô, tá, mas pode ser que aconteceu alguma coisa antes. E aí ele foi, estudou, tal, e agora a gente sabe que não acontece maremoto por causa de um deus grego, mas de Sócrates, que acabou indo tentar pegar essa razão, que atualmente a gente tem vários termos científicos e várias confirmações de muitas coisas aí, e pôr um ênfase aí a Sócrates. Uma das coisas também que é muito importante falar é que Sócrates, ele não cobrava para ensinar. Então ele ensinava por nível espontânea vontade. Ou se não, se o cara for legal. Não sei como que era a cabeça de Sócrates. Diferente dos sofistas, eles cobravam, ele só fazia mediante pagamento. Sócrates, ele não gostava disso. Ele detestava, defendia garras, unhas e dentes, que deveria ser de graça, né? Conhecimento para todos. Então é isso, muito obrigado, tá? E agradeço todo mundo que ficou aqui e que viu esse jornal. Está meio grande, mas eu confesso que ficou muito bom, eu acho. Então, agradeço a colaboração de vocês e até mais!